Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor neste lugar. Eu peço que vocês, por favor, abram a Escritura no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Diz assim: Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como a mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês, com certeza, se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Palavra do Senhor para a nossa reflexão nesta noite. Eu estou ficando velho. Estou com 58 anos, tem gente um pouquinho mais experiente que eu aqui no recinto, mas eu já sou um dos mais experientes aqui. E o que é curioso quando a gente vai ficando velho é que a gente se lembra de coisas. São duas coisas estranhas que começam a acontecer com a gente. Primeiro, a gente se lembra de coisas e não faz mais uma relação direito do tempo. A coisa aconteceu há 10 anos, você acha que foi ano passado. Eu não sei se todo mundo passa por isso, essa é uma doença só minha. A coisa acontece há 40 anos atrás e você acha que foi há 60. Ou é para menos ou é para mais. Você perde um pouco da noção do tempo. Outra coisa que nos acontece é que as histórias elas começam a ser pontuais, pelo menos comigo. Eu conheço gente bem mais idosa do que eu, que conta as histórias como se estivesse vivendo até hoje. Eu não tenho essa habilidade, é um problema cognitivo, se você quiser, ore por mim sobre isso, mas é um problema, creio eu, cognitivo. Sabe, as histórias ficam meio nebulosas, assim, eu sei que aquilo aconteceu. Mas como é que a gente resolve esse problema? É registrando as histórias. E foi isso que Deus fez. Ele ordenou que as histórias relevantes para o plano da redenção fossem registradas. E registradas de tal modo que, sendo inspiradas diretamente pelo Espírito Santo, elas fariam sentido eternamente. Pelo menos até o tempo em que a Escritura ainda seja necessária. Vai chegar um dia em que a Escritura não será mais necessária. Porque a verdade contida na Escritura será plenamente revelada e nós não vamos mais precisar da história que conduz até a verdade, porque a verdade estará diante de nós. Então, nesse tempo, esse livro que nós amamos, prezamos, não vai ser mais necessário. Ele deixará de existir no sentido em que ele existe hoje, porque o Logos, que um dia se encarnou e que é a manifestação da palavra de poder de Deus, estará como palavra totalmente revelada diante de nós. Então acabou. Mas hoje,
nós temos o registro daquilo que Deus entendeu que era necessário e suficiente para nos revelar a redenção. E também nos revelar como nós deveríamos viver uma vida justa e cristã diante do Senhor, a fim de que nós fôssemos testemunhas. Mas vejam bem, nenhum de nós aqui, a começar de mim, tem cacife para dizer: eu sou uma testemunha maravilhosa daquilo que Deus fez. Eu sou uma testemunha perfeita daquilo que Deus fez. Nenhum de nós. Até mesmo para sermos testemunhas de Deus e dos seus feitos, nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Isso nos coloca no nosso lugar, porque nenhum de nós seria capaz de arvorar para si o direito de ser uma testemunha perfeita de Deus. Mas nós somos testemunhas por aquilo que ouvimos, por aquilo que nos foi contado como sendo uma história verdadeira. E uma história não apenas verdadeira, como cheia da verdade e da graça do próprio Deus. Isso aconteceu também com Paulo, um dos escritores mais prolíficos aqui do nosso compêndio da Bíblia Sagrada. Deixou várias cartas escritas, cujo conteúdo, na maioria das vezes, encontra paralelo em escritos que podem nos comprovar, não apenas porque nós cremos na inspiração do Senhor, mas também porque cotejamos textos de autores diferentes. Aquilo que nós estamos lendo aqui em 1 Tessalonicenses, nós vamos achar lá em Atos dos Apóstolos. Aqui escrito por Paulo, lá escrito por Lucas. E quando nós encontramos os dois textos, nós vamos ver que um complementa a informação do outro. Como eu falei para vocês, estamos aqui há quase 2000 anos atrás. E nenhum de nós saberia o que aconteceu se não tivesse havido esse registro. E daí a importância do registro. A oralidade, com o tempo, ou ela se perde, ou ela se deforma. Quem nunca brincou aqui, quando era criança, daquele telefone, né, que você pega um copinho de papel, põe aquele fio e vai passando de um para o outro, ou que vai cochichando no ouvido do outro, né? Alguém fala uma frase ou uma coisa qualquer, vai cochichando e quando chega lá no final já é outra coisa. A oralidade tem essa característica, ela ou se deforma ou ela se perde com o tempo. Se a civilização se perde, aquilo que ela contava se perde junto, a maioria das vezes. Mas Deus mandou que Paulo nos deixasse essa história escrita. E uma história muito curiosa, porque há quase 2000 anos atrás, nós estamos falando de uma igreja, como nós temos uma igreja aqui hoje, só que naquele tempo era uma igreja que se espalhava pela cidade, no caso aqui a cidade de Tessalônica. Nós temos hoje uma igreja local que se reúne no mesmo lugar. 3 homens de Deus, Paulo, Timóteo e Silvano, assinam essa carta, ou seja, eles se tornam responsáveis, depois de passarem por Anfípolis e Apolônia, depois de terem sido muito injuriados na cidade de Éfeso, agora eles estão aqui em Tessalônica, e aquilo que tinha representado grande dificuldade antes, agora, na plantação dessa igreja, se torna algo florescente. Passa-se o tempo, a igreja fortalecida, a igreja bem pastoreada, mas a igreja enfrentando problemas, recebe essa carta do apóstolo Paulo. E essa carta serve para animar os irmãos, serve para fortalecer a fé deles e serve para exortar e para orientar aqueles irmãos. E nesse começo, lá no primeiro capítulo, que é o introito a essa epístola, Paulo levanta os motivos de ação de graça e agora ele começa a discorrer sobre aqueles motivos. O primeiro deles é o testemunho da fidelidade que aqueles irmãos tinham dado. Ali havia um ministério frutífero. Em Tessalônica havia um ministério confiante naquilo que Deus estava fazendo. Talvez eles não fossem uma igreja abastada,
talvez eles não tivessem grandes obras físicas acontecendo, mas o fato é que o crescimento daquela igreja, a sua qualificação espiritual, era algo oposto ao sofrimento pelo que eles passavam. Logo no começo, Paulo diz: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, eu falei antes Éfeso, né? É Filipos. Tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta, e nós não sabemos se eles estão falando aqui da luta que eles traziam de Filipos ou em meio a muita luta que eles estavam vendo lá na cidade de Tessalônica. Pode ser as duas coisas, pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Eles estavam vindo de uma missão difícil, mas eles percebiam que estavam sendo aprovados pelo Senhor, e eles tinham uma confiança ousada de que a obra precisava acontecer. Essa confiança ousada, quando nós temos acesso aos textos mais antigos, aos textos originais, ela se mistura com uma alegria que também é ousada. A gente não costuma dizer em português que a gente está sentindo uma alegria ousada, né? A gente usa o ousado para outras coisas, mas no grego é possível nós termos a ideia de que uma alegria pode ser ousada, ela pode ser tão intensa que ela sai do natural. E Paulo está dizendo, é assim que nós estamos. É dessa maneira que nós nos encontramos. Aquela igreja estava em luta, estava passando por alguma coisa que o texto não revela. A nossa igreja esse ano faz 29 anos, não é isso? 95 faz 29 anos de igreja organizada. Em 29 anos, essa igreja local passou por muitas lutas. A maioria dessas lutas não é conhecida por pessoas que não são da igreja. E talvez as pessoas que nos visitaram ao longo desse tempo possam ter percebido, a igreja de São Cristóvão está atravessando por lutas. Isso não quer dizer que as pessoas tenham tomado conhecimento de quais lutas seriam essas. Assim também o texto não nos revela que lutas eram aquelas, mas o fato é que estavam passando por dificuldades. E Paulo começa então a mostrar por que é que eu posso falar com vocês dessa forma. E ele então faz uma defesa da qualificação que ele tinha, juntamente com os irmãos, Paulo e Silvano, mas ele traz isso para si, colocando-se como um verdadeiro ministro da palavra de Deus. E ele então deixa muito claro que Deus confia o verdadeiro ministério do Evangelho a pessoas que têm alguma qualificação própria para isso. Alguém que precisa dar fruto, isso tudo está aqui nos primeiros 4 versículos. Alguém que tem confiança em Deus, uma confiança plena de que Deus está fazendo a sua vontade e através dele também. Alguém que exorta o povo sem enganar o povo. Existe exortação que não procede de Deus e que pode servir para enganar as pessoas. Mas Paulo está dizendo, o verdadeiro ministro exorta o povo sem conduzir o povo ao engano. É alguém aprovado por Deus, e muitas vezes para ser aprovado tem que ser provado antes, nós sabemos disso. E alguém que se propõe a agradar somente a Deus e não as pessoas. Isso coloca essa pessoa também numa situação delicada por vezes. O Evangelho somente é confiado por Deus a quem ele prova e aprova. E Paulo tinha consciência disso, porque alguns anos mais tarde, o próprio Paulo, lá em 1 Timóteo, escrevendo a primeira carta ao seu aprendiz de pastor, né, Timóteo, ele diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor,
que me considerou fiel, designando-me para o ministério. E aqui ele conclui algo que alguns anos antes, nessa epístola aos Tessalonicenses, ele já arrumava nas suas ideias. E ele está simplesmente dizendo aqui para os crentes de Tessalônica: vocês lembram quem eu sou? Paulo tinha plantado aquela igreja, mas ele tinha ido embora. É como se ele estivesse dizendo aqui: vocês sabem mesmo quem eu sou? Vocês se lembram de mim? E ele começa a trazer uma série de lembranças comuns à igreja, para que ninguém na cidade de Tessalônica, naquela igreja, ousasse se opor ao ministério e às motivações pastorais de Paulo. E nesse momento, depois de fazer a apresentação, no capítulo 1, ele diz: agora que eu apresentei o que eu quero falar, capítulo 1, eu vou apresentar a vocês a lembrança de quem eu sou. Eu sou um ministro do Evangelho, sou apóstolo do Senhor, tenho dado frutos, tenho sido fiel, vocês sabem a minha história, e eu estou aqui para falar com vocês. E aí ele começa. E depois dessa fala de Paulo, nós podemos imaginar, agora ele vai dar uma cajadada em todo mundo. Ele já falou: olha, eu posso fazer isso. Mas quando nós vamos do versículo 5 até o versículo 8, nós vemos que Paulo, ao invés de fazer isso, ele vai falar do consolo que o Evangelho traz. A primeira fala de Paulo, logo após ele se apresentar, é dizer que ele está ali como um pai. Mas ele faz um trocadilho entre pai e mãe. Pai e mãe. Não sei se vocês notaram isso na leitura. Por horas ele levanta o cuidado e o zelo do pai, por horas ele levanta o carinho, o abraço da mãe. E ele vai dizendo: como mãe, como pai, como mãe, como pai. Isso nos remete, é claro, a Deus, né? E não tem nada a ver com aquela música antiga que dizia, como é que era? Deus é menino e menina. Não tinha uma música assim antigamente? Tinha ou não tinha? Tinha, né? Então, tá vendo? Coisa faz tempo, aí fica embolado na minha cabeça. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com essa teologia feminista que está reescrevendo a Bíblia em alguns lugares, que Deus não pode mais ser chamado de pai, tem que ser chamado de mãe ou de alguma coisa neutra. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que o mesmo Deus que é chamado de pai na Escritura também cuida dos seus filhos como uma mãe zelosa. A Escritura nos fala isso. Não está falando de ser homem ou mulher, de ser gênero masculino ou gênero feminino. Está falando do conceito, dos tipos de cuidado, tanto de um pai quanto de uma mãe. Mas o curioso é que quando nós vamos para o original, que foi traduzido por mãe, na verdade era uma mãe que ao mesmo tempo era ama dos seus filhos. A mãe cuida porque gerou no seu ventre, pelo menos a mãe normal, né? A gente sabe que tem gente que não é normal. Cuida porque gerou no seu ventre, sabe o que é carregar um filho, deu à luz. A ama, na maioria das vezes, é posta para cuidar de alguém. Mas ele se refere aqui a uma ama que cuida como se fosse uma verdadeira mãe. Essa é a ideia. É como se ele estivesse dizendo: não sou eu. Quem cuida é Deus. Quem tem as características da verdadeira mãe é Deus. Não é o que está escrito, eu estou interpretando para vocês. É Ele, mas Ele me comissionou a cuidar de vocês como se eu fosse uma verdadeira mãe. Eu sou, na verdade, uma ama, mas eu cuido de vocês como se fosse uma verdadeira mãe, porque eu cuido de vocês por causa da verdadeira mãe que me mandou cuidar de vocês. É isso que está por trás nesse texto. Eu não sou o dono da obra, você não é o dono do Evangelho, você não é o dono da mensagem da cruz, você não é o dono dos atos do Espírito Santo, mas nós precisamos agir em comissionamento para que a mensagem do Evangelho, a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo, a mensagem da cruz, sejam cuidados por nós
como se aquilo fosse verdadeiramente nosso. Para isso nós fomos chamados. E ele fala uma coisa muito curiosa aqui, ele não quer de jeito nenhum que haja, por exemplo, o discurso bajulador. Ele fala, eu não tenho interesse nisso. E por que é que ele cita isso, gente? Porque Tessalônica era uma cidade de ascendência grega, e os gregos tinham algumas escolas de oratória que trabalhavam com a bajulação. Vocês devem conhecer gente bajuladora, né? Agora, tem gente bajuladora que todo mundo nota logo, e tem gente bajuladora que sabe bajular. E que vai envolvendo as pessoas. E que vai enrolando. Gente que você sabe que está falando a mentira, mas que é tão bom na sua oratória que você fala assim, meu Deus, eu acho que eu vou acreditar na mentira dele. Você deve conhecer gente assim. Profissionais da boa arte da oratória. E havia muitos na Grécia Antiga que se dedicavam a verdadeiras artes de envolver os seus ouvintes. Pois Paulo sabia que os tessalonicenses sabiam do que ele estava falando. E ele fala, eu não sou como esses que vocês estão acostumados a ver nas praças, nos mercados, nos areópagos, que começam a falar, você até chora, eu não sou assim. E a fala que eu trago para vocês não é de bajulação, e eu também não quero falar de bajulação. Eram oratórias que serviam para induzir as pessoas, para gerar uma ilusão nas pessoas, mas que na maioria das vezes era esvaziada de conteúdo, não havia verdade naquilo. E Paulo está dizendo, eu nego isso. E por que ele negava isso? Porque a principal motivação para que isso acontecesse, por exemplo, dentro de um ambiente da igreja, era levantar dinheiro. Porque isso acontecia na Grécia Antiga, as pessoas iam para as praças públicas, os sofismáticos, por exemplo, faziam isso. Eles iam para as praças públicas, fazer os seus grandes discursos, induziam as pessoas e arrecadavam dinheiro. Vocês já viram isso por aí? Em igreja? Vocês já viram gente fazendo um verdadeiro circo na igreja? Induzindo as pessoas, o povo chora. O povo fica consternado. Paulo está dizendo, isso não é para acontecer dentro da igreja, nem no mundo, quanto mais na igreja. Ele nega esse artifício da pregação e traz o consolo da verdade através de uma mensagem que, ao invés de enganar as pessoas, traz o evangelho contundente do reino de Deus. E isso vai na contramão do discurso do primeiro século e vai na contramão do que o ser humano quer no século 21. Por que vocês acham que existem igrejas em que as pessoas nitidamente enganam todo mundo e que numa hora como esta, aos domingos, tem 5, 10, 15 mil pessoas reunidas? Porque são pessoas que ou são extremamente inocentes, vamos dizer assim, a respeito daquilo, ou são pessoas que querem benefícios. Eu vou fazer o que ele está dizendo porque eu vou ficar rico. Ele falou que se eu voltar 7 domingos eu vou ficar rico. Ele falou que se eu fizer a corrente tal, eu vou conseguir isso ou aquilo. São os discursos de bajulação que Paulo nega. E ele também nega se importar com honrarias humanas. Ele nega isso. Isso faz parte do consolo do evangelho, vejam bem. Há pouco tempo atrás, em família, nós estávamos conversando de uma tradição que não é presbiteriana, mas existe por aí, de pessoas quase se batendo para carregar a malinha do pastor. O pastor aparece lá na esquina, já tem uns 3 ou 4 se empurrando para pegar a malinha dele. Se vocês quiserem fazer isso aqui, eu nem carrego malinha, né? Vejam bem, da onde surgem essas coisas? No primeiro século, Paulo estava falando não de carregar malinha, mas da bajulação. Isso tem a ver com nós, seres humanos, que gostamos dessas coisas, mas que precisamos vencer tudo isso no poder do Evangelho de Cristo.
Paulo não daria apenas o evangelho para aqueles irmãos, mas daria a própria alma, como se eles fossem filhos amados. E aqui ele volta novamente a fazer aquela jogada entre pai e ama, pai e mãe. Ele daria a própria alma. E ele diz, olha, eu fui enviado por Cristo. E por ser enviado por Cristo, eu tenho o direito de me tornar pesado. Ele fala aqui, eu tenho direito de me tornar pesado. Ou seja, duro, rude. Mas ele diz que preferiu ser gentil, ser leve, como a ama. E ele volta a fazer menção do cuidado da ama. Porque a ama é quem faz carinho nos seus filhos. Ele diz, eu podia ser duro, rude, mas eu vou fazer carinho em vocês como a ama costuma fazer. Deve ter uns 15 irmãos agora dizendo, por que o pastor não aprendeu isso ainda? Paulo, Timóteo e Silvano poderiam estar sendo alvos de mentiras, de calúnias, de acusações. Lembrem-se que eles estavam vindo de Filipos, onde foram profundamente injuriados. E como é que eles iam se defender? Eles não tinham defesa, eles não tinham advogados para os defenderem diante da igreja. E a melhor forma seria apelar para a memória dos irmãos. Vocês lembram quem eu sou? Vocês lembram do meu testemunho? Vocês lembram o que aconteceu quando eu estive entre vocês? E esse trecho tem uma relação profunda com Hebreus 13, 17. Quando nós lemos assim, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. E nesse momento, tanto o ministro quanto a igreja estavam sendo consolados pela palavra, consolados pela força do evangelho, consolados pela verdade do testemunho fiel. E aí Paulo vai para a parte final desse pequeno trecho que nós lemos. Porque aí então ele traz um conselho a uma vida piedosa. Versículo 9 até o versículo 12. Com as lembranças daquilo que eles eram, Paulo passa então a admoestar os irmãos, a dar conselhos aos irmãos. E mais uma vez aqui ele encerra nesses conselhos a verdade de que eles próprios foram gentis, foram leves, que pregaram apenas o evangelho de Deus. Que eles não falaram nada deles próprios, mas que eles pregaram o evangelho de Deus. Está lá no versículo 9. E nesse momento ele faz um apelo para que o testemunho de Deus viesse à tona. E aqui eu volto para aquele exemplo que eu citei no começo. Eu me esqueço de coisas. Você se esquece de coisas. Deus não se esquece de nada. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês lembram quem eu sou? E é como se ele pensasse também assim, talvez alguns tenham esquecido quem eu sou. Mas ele apela para o testemunho do próprio Deus, porque Deus não se esquece de nada. Se a nossa mente é uma mente volátil, a mente de Deus é plenamente perfeita e segura. E nada sai da lembrança do nosso Deus. Uma vez tendo apelado para Deus, ele apela agora para o testemunho de Deus, ele apela agora para o testemunho dos próprios tessalonicenses. Porque uma vez que eles foram lembrados da verdade, a memória deles foi sacudida, o testemunho de Deus foi trazido à tona. Agora Paulo diz, vocês também precisam ser testemunhas de tudo isso. E ele destaca então algumas qualificações. Por exemplo, que os pastores foram piedosos, justos e foram irrepreensíveis para com todos os salvos aqueles que creram na estrutura de Tessalônica. Versículo 9 e o versículo 10 dizem assim, pois vocês com certeza se lembram, irmãos, de nosso esforço e fadiga, e de como trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o evangelho de Deus. O testemunho público de Deus estava sendo proclamado. Vocês e Deus são testemunhas. Vejam bem, ele não diz, agora que eu lembrei vocês, vocês são testemunhas. Ele diz, vocês são testemunhas, mas Deus também é testemunha.
E se vocês falharem, Deus não falha. Se vocês se esquecerem, Deus não se esquece. Se vocês me traírem, Deus não me trai. Se vocês entrarem por caminho de bajulação, Deus não vai entrar. E com isso ele faz um contraste claro entre nós, que somos seres humanos, mesmo filhos de Deus, e o próprio Deus, que é santo, e está afastado de nós pela própria distância da sua santidade. Nós não somos Deus, nós somos filhos de Deus. Não somos como Ele. Ele é perfeito e nós não somos. Então ele retoma a ideia do cuidado. E agora ele volta para o pai. Cuidado paterno. Não os comparando a muitos filhos, mas de forma individual, de forma pessoal. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. E ele encerra o trecho dizendo: exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. E com esse testemunho pessoal, Paulo está afirmando que por tudo isso ele vive de modo digno de Deus e que está pronto para aquilo que está por vir. E ele encerra então esse trecho, que foi o versículo 12 que eu li para vocês, dizendo que os tessalonicenses foram exortados, foram consolados, foram admoestados, ou seja, aconselhados, e tudo isso por uma só razão: para que também conseguissem viver de tal forma que eles também vivessem de modo digno por Deus. Vejam bem, Paulo diz: eu fui provado e aprovado. Vocês lembram quem eu sou? Eu sou ministro de Deus. Eu trouxe o testemunho da verdadeira palavra, não trouxe por bajulação, não quero saber disso. Vocês sabem quem eu sou. Vocês lembram de mim? Pois agora eu estou trazendo a vocês a informação de que eu cuido de vocês, cada um de vocês, por causa da obra de Deus, por causa do evangelho e do seu testemunho, para que cada um de vocês possa fazer o que eu estou dizendo que eu já posso fazer. Para que cada um de vocês seja testemunha viva daquilo que Deus tem feito no meio do seu povo. Em outro lugar, Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não tinha vergonha de dizer: eu estou imitando a Cristo, então venham me imitar, porque vocês vão imitar a Cristo. Não porque imitar Paulo seja igual a imitar Cristo, mas Paulo imitava Cristo tão conscientemente, o seu testemunho era tão claro que ele dizia: se vocês me imitarem, vocês vão fazer uma ponte por mim e vão chegar a Cristo. Eu tenho consciência plena que o meu testemunho é fiel e é verdadeiro. Nós vivemos tempo em que as pessoas dizem assim: eu não vou mais na igreja A ou na igreja B por causa do fulano ou do beltrano. Meus irmãos, nós não temos que ficar em igreja por causa de gente, mas é bem verdade que a ovelha procura o pasto verde. Nós temos que colocar isso na balança. O salmista fala que nós somos ovelhas do Senhor. Somos levados para dentro do redil. Os rebanhos são misturados dentro do redil. O pastor põe as ovelhas dentro do redil. Lá tem grama e tem água. Quem vai comer a grama e beber a água é a ovelha. O pastor não arranja uma mamadeira para dar água para a ovelha. A ovelha vai até a água e bebe. A ovelha vai até a grama verde e come. Então, dentro do grande redil, pode existir a possibilidade de alguém estar diante de grama seca e de água suja. Saia de onde está e sobreviva espiritualmente. O oposto a isso é a ideia de a pessoa não olhar para as questões da espiritualidade, mas apenas as questões relacionais. E sai de igrejas simplesmente porque o fulano olhou torto, o beltrano falou esquisito. Precisamos ter equilíbrio nessas coisas. O fim de uma peregrinação com Deus será a chegada ao reino de glória. Isso vai aparecer lá no final do texto de Tessalonicenses. Ao reino
de glória eterna do nosso Deus. E Paulo vai falar sobre a vida cristã todo o tempo. Ele vai falar sobre vida cristã todo o tempo. Lá no livro de Efésios, por exemplo, ele divide o livro para falar sobre vida cristã. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Deus chamou, viva dignamente pelo chamado do Senhor. Efésios 4:1. Filipenses 1:27, Paulo vai dizer assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Colossenses 1:10 vai nos dizer: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E na segunda carta a Tessalonicenses 1:11 ele vai dizer: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Todo esse capítulo 2, aquilo que ainda não lemos inclusive, se destina a mostrar a riqueza da verdadeira vida cristã. Temos vivido de modo embaraçosamente distante daquilo que Deus quer. E nós vamos viver assim até o final de tudo, porque esse é um espinho na nossa carne. Nós não conseguirmos viver como sabemos e como gostaríamos que era para viver. Mas o Senhor tem que nos dar força, porque Ele promete nos dar força. Precisamos buscar a riqueza da verdadeira vida cristã para vivermos e podermos dizer às pessoas: a despeito do que eu sou, a despeito das minhas fragilidades, a despeito da minha humanidade, eu continuo dando testemunho do Evangelho de Cristo. Porque se Paulo podia dizer, sejam meus imitadores, por outro lado ele diz, eu sou o maior dos pecadores. Trazer para si a ideia do testemunho de Cristo não é dizer que você é perfeito. E pare de querer que seu irmão seja perfeito, porque querer que o seu irmão seja perfeito já é a mais clara prova que você não é perfeito. Ao invés de olhar para o que o outro faz, olhe para o que você faz. Paulo se preocupa em ele ser testemunha. E ele diz, vamos todos testemunhar do Evangelho? Esse é o conselho dele, essa é a admoestação dele. Mas ele não está lá para ser padrão, para que ninguém veja nele o elemento da perfeição. Ele sabia quem ele era. Paulo fala de si e de seus colegas de ministério, na verdade, como um meio para conduzir os tessalonicenses à consciência de uma verdadeira vida cristã pela renovação, inclusive daqueles que estavam adormecidos. Porque no meio de muitas lutas, alguns adormecem. No meio de muita tribulação, alguns adoecem. Espiritualmente falando. E é possível que em meio a muita dificuldade pela qual a igreja dos Tessalonicenses cruzava naquele momento, é possível que houvesse muitos irmãos enfermos ali, espiritualmente falando. Alguns adormecidos. Lembram da admoestação, da exortação de Paulo sobre a Santa Ceia? É por isso que muitos de vocês estão dormindo. É por isso que muitos de vocês adoecem. A exortação e o consolo somente terão seu valor se desembocarem em verdadeira piedade. Verdadeira piedade não é perfeição. Irmãos, não existe perfeição enquanto estivermos aqui. A luta é sermos o mais perfeitos possíveis dentro da conhecida imperfeição que vai nos acompanhar até o fim de tudo.
Mas nenhum de nós será perfeito. Perfeito foi aquele varão que morreu, ressuscitou, foi glorificado e ascendeu à destra de Deus Pai, de onde há de vir para buscar os vivos e os mortos. É aquele que intercede por nós, esse é perfeito. Foi o único perfeito que andou por esse mundo. Até aqueles que foram criados em perfeição caíram no pecado depois e se tornaram imperfeitos. Isso não nos dá autorização para sermos levianos na nossa fé, mas exige de nós consciência, nos põe no nosso lugar e nos mostra o tamanho da dependência que nós temos da ação de Deus em nós. Nós já fomos lembrados aqui hoje do testemunho que é dado a nós. E aí nós precisamos nos perguntar hoje, como se estivéssemos nos olhando no espelho, qual é a decisão que nós temos a tomar diante de Deus na nossa vida? Onde é que nós estamos na caminhada com Deus? O que é que nós precisamos fazer? Qual é o próximo passo na nossa caminhada com Deus? O que é que falta para um testemunho de fato coerente e concreto diante de Deus? Todo crente sabe o que falta. E a gente precisa dar esse passo. Finalmente, nós somos chamados a viver de modo digno da vocação, do chamado, daquilo que Deus nos chamou a fazer. Modo digno do Evangelho, modo digno do Senhor. E aí a gente tem que se perguntar, mesmo reconhecendo as nossas limitações, mesmo reconhecendo a nossa fragilidade humana, nós estamos de fato dispostos a viver de modo digno de Deus? Porque isso vai abrir uma bifurcação no caminho à nossa frente. Viver de modo digno por Deus representa viver de modo absolutamente oposto ao modo indigno deste mundo. E se nós não estivermos dispostos, a nossa vida não testemunha do Senhor. A gente pode entrar numa depressão profunda porque não consegue ser perfeito, mas não é para isso. O que deve encher o nosso coração é a bendita esperança de que mesmo nós sabemos quem somos, nós também recebemos o conhecimento de quem é o nosso Senhor. E olhamos para nós e olhamos para Ele. Quando olhamos para nós, nós dizemos assim, eu não sou ainda como Ele, mas Ele prometeu que vai chegar um dia que eu vou ficar junto dEle. E eu vou ser tão parecido com Ele em sua glória, que eu vou poder vê-lo face a face. Essa é a nossa esperança. Essa esperança um dia vai se consumar. E enquanto isso, nós vamos ficar igualzinho aos irmãos de Tessalonicenses, da cidade de Tessalônica, passando por muitas lutas, passando por dificuldades, passando por tribulações, com a certeza de que no final a vitória é nossa, porque o Senhor venceu em nosso lugar. Amém? Senhor, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo ensinamento do Senhor para nós nesta noite. Obrigado pelo ânimo que vem da cruz, pelo refrigério que vem da Tua palavra, porque o Senhor nos lembra quem nós somos e nos lembra quem o Senhor é. E o Senhor nos comanda a continuarmos a nossa caminhada para a glória do Senhor. Se alguém entrou aqui, Senhor, sem convicção plena do senhorio de Cristo, da salvação, que esta seja a noite para isso. Que o Senhor não permita qualquer um sair deste lugar sem a salvação no seu coração. Mas também é possível, Senhor, que alguns de nós tenhamos entrado aqui cabisbaixos, passando por lutas, tribulações. Algumas podem ser de fato intensas, mas, Senhor, é difícil nós
imaginarmos a contundência das tribulações que aquela igreja passava, os seus irmãos, que Paulo diz que cuidou um a um. Então todo mundo ali parecia estar passando por algo muito difícil. É difícil nós olharmos para uma igreja que estava sendo tão posta contra a parede no seu tempo, que foi preciso Deus inspirar um apóstolo para escrever uma carta. Nós ainda não chegamos nessa fase. Mas, Senhor, individualmente é possível que alguns de nós se encontrem tristes, cabisbaixos. O pedido é que o Senhor erga os semblantes e alegre o coração. Pelo testemunho do Teu Espírito, pela graça do Senhor. Fortalece, Senhor, o nosso coração, as nossas mãos, às vezes trôpegas, a fim de fazermos a Tua obra e sermos testemunhas fiéis do Senhor. Que não haja esmorecer em nós, mas o fortalecer da fé. Oramos na convicção dos Teus atributos e do Teu poder sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.